Os ateus heréticos afirmam que Jesus apoiava Roma, que o fato é que não há o fato de Jesus não ter falado nada sobre Roma, embora tenha os romanos aparecendo lá, mas Jesus mesmo falar alguma coisa, seja a favor ou contra, não é falado, significaria que ele era a favor de Roma. E por que que ele não declarava ser um Messias, se é que ele era? É necessário nós entender que Jesus, se ele era no sentido, para ele, se ele era realmente o Messias. Por que que Jesus não declarava ser um Messias abertamente? Não é, existe os versículos da Bíblia que fala que Jesus disse para os discípulos não contarem aquilo sobre ele, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E até os demônios, Jesus não deixava que eles falassem, porque eles sabiam quem ele era. Mas daí, pergunta que fica, se ele não declarava ser o Messias abertamente, então ele não era o Messias. Nós temos que entender o contexto, nós temos que entender uma coisa. Jesus, ele claramente declarava ser o Messias. Porque na passagem, Pedro fala, você é o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, Jesus fala, essa revelação vem de Deus, de meu Pai, não da carne, nem do sangue te revelou, tu revelou. Significa que ele declarou ser o Messias. Mas por que ele proibiu? Por que ele não declarava tão abertamente? Ele sempre falava, tu disseste. Devemos entender que se Jesus declarasse ser o Messias, uma confusão ia dar. Uma guerra ia acontecer. Jesus não vem para fazer uma guerra. Jesus fala, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Ou seja, Jesus em nenhum momento está a favor de Roma, ou falando, o fato dele não falar significaria tão abertamente, significaria de não declarar ser um Messias abertamente, não significa que ele não era um Messias e que ele não declarava, mas que ele não queria declarar tão isso abertamente devido a essas questões, que geraria uma grande treta, até mortes e guerras. Porque pensa só, mesmo que, tipo assim, Jesus não quer isso. Jesus vem para salvar e não para fazer guerra. Por causa disso que ele, né? Não por causa disso que Jesus ele não declarava, porque geraria mortes e provavelmente guerras. Se ele declarasse o Messias realmente, porque já que ninguém acreditava, os fariseus não acreditavam, então por que ia adiantar ele declarar ser o Messias abertamente? Declarar ser o Messias, né? Não faria sentido, não faria sentido, já que também eles não iriam acreditar. Então, por causa dessa hipocrisia dos fariseus e muitas outras pessoas, dos malignos, realmente não ia adiantar muito. Mas existe uma suposta indicação de guerra de Jesus. É a questão de Jesus realmente, de Jesus, a espada que Jesus vem trazer. Jesus fala, eu não acho que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas vim pôr a divisão. Vim trazer a espada. Eu vim pôr a discórdia entre o pai, o filho, a filha, a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E esse versículo é entendido pelos ateus, céticos e desonestos que Jesus estava falando da espada de Roma e que ele ia trazer sangue. E que Jesus estava sendo ignorante. E já falamos desse assunto no outro canal que eu tinha. Mas, se tu analisar, a espada que Jesus estava falando é a espada de Deus, a espada da justiça. A espada espiritual, ali está relacionada à perseguição. Tanto que Jesus fala, os filhos se levantaram contra os pais serão odiados por causa do meu nome. Ou seja,
Por que é por causa de Roma? A espada de Jesus não é a espada de Roma, mas sim a palavra de Deus, a palavra da justiça. Por que Jesus... Ah, mas por que se é isso? Por que Jesus causaria discórdia entre os pais e os filhos ficarem contra eles? Porque isso aconteceria devido à prova dos fiéis que são seguidores de Cristo. Porque a Bíblia fala ainda, é necessário que haja heresias, escândalos, para que os verdadeiros se manifestem. Ou seja, para o cristão, para a pessoa manifestar sua fé, manifestar o fiel se manifestar, ele tem que acontecer em um momento de perseguição, em um momento diante desses escândalos. E por causa disso que isso pode acontecer a divisão. Não verem que em grupos várias pessoas são expulsas pelo fato de falar o nome de Jesus. Existe perseguição e pessoas foram mortas. Os cristãos foram mortos justamente por causa disso. Por quê? Porque era necessário que hajasse discórdia para provar realmente eles não negarem a Cristo. Por causa disso que aconteceu realmente essas coisas por amor a Cristo. Então ali não está relacionado à espada de Roma ou que Jesus está ensinando que os filhos devem odiar os pais. Pelo contrário, ali está falando da divisão. E por que Jesus veio por a divisão? Ali a espada de Roma? Não, Jesus declarou ser o Messias abertamente. Ele não declarava tão abertamente, mas ele dava indícios. Lógico, né? Porque os discípulos disseram que ele é o Messias. Ele é o Messias profetizado, então ele declarava. Mas se ele declarasse bem mais, geraria essas tretas. Mas nenhuma das passagens é fácil de entender. Então é isso, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau.